Salve, salve galera, André Brito aqui para dar início a mais um Endcast, o podcast da felicidade. Obrigado por você estar aqui assistindo a gente. Se você ainda não for inscrito no canal, clica aqui e se inscreve para você ser avisado sempre que um novo episódio for inaugurado, for lançado. Bom, esse episódio aqui, a gente está com uma alegria muito grande aqui de receber uma pessoa importantíssima, a qual eu já queria faz tempo que tivesse aqui, a gente só estava aguardando uma oportunidade que desse certo, porque a agenda dele é bastante intensa. E hoje nós temos a oportunidade aqui de conversar com alguém que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o universo, né, do tratamento de doenças endocrinológicas, sobre a saúde de crianças, né, que precisam dessa atenção da endocrinologia, porque hoje nós estamos aqui com um médico endocrinologista pediátrico. Ele que é o filho do seu Alfredo e da dona Vera Lúcia, marido da Patrícia, também médica, e papai da Ana Carolina e do Eduardo. O irmão da Raquel e da Gisela, médico, professor na Faculdade de Medicina da FACEF, aqui em Franca, com vocês no Endcast, Dr. Marcelo Pinho Bittar. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com você, é uma honra. A honra é nossa. Aliás, foi uma indicação, uma sugestão também do Felipe, que é seu aluno lá na faculdade. Ele está muito feliz que o senhor pôde aceitar o convite e estar aqui conosco, viu, doutor? Mandou um abraço. Muito obrigado e eu quero dizer que seu filho é um grande aluno. Sua nora, Evelyn, é uma graça de menina, muito inteligente, muito estudiosa. E o grupo todo deles só me dá alegria. Opa, que legal, que gostoso receber esse feedback, doutor. Pai enche o coração de alegria, né? De ouvir uma coisa dessas. E é verdade, André. Fica Obrigado. bem orgulhoso porque ele vai ser um grande médico. Que bom, doutor. Fico feliz. Muito obrigado mesmo de ter compartilhado isso comigo. Galera, e para vocês que já acompanham o Endcast, vocês já sabem, né? A gente tem como patrocinador aqui do Endcast a Berg Personalizato. Eles que estão conosco já há alguns episódios, né? Hoje eu trouxe aqui um exemplo do trabalho que a Berg representa, embalagens especializadas para o ramo alimentício, né? Essa é uma embalagem para lanches ou sushis, aqui no caso. Tem outros tipos, né, de embalagens de tamanhos variados. Olha só que legal. Por dentro, elas têm um revestimento especial para o alimento não entrar em contato com o papel, né, ou com o material da embalagem. Então, é específica realmente para que a sua comida chegue numa temperatura ideal e na qualidade ideal também, sem interferir, né, com qualquer tipo de produto que pudesse ser tóxico para a comida. Para você que é empresário do ramo alimentício, chama o Almir Bergamini. Os dados, né, para você falar com ele vão estar aqui embaixo na descrição do episódio. O Almir representa várias empresas e pode trazer para você a embalagem ideal para o seu negócio. Se você está em fase aí de mudar as embalagens ou de criar embalagens para os seus produtos, conta com a Berg Personalizato, que eles vão ter a embalagem ideal para atender você. Fechou? Almir, obrigado por confiar no nosso trabalho aqui do Endcast e patrocinar mais um episódio aqui conosco. Doutor, chegando então, né, na pergunta que as pessoas estão doidas para ouvir o senhor responder, a gente começa já com a clássica do Endcast, que é perguntar para o senhor o que é felicidade para o doutor Marcelo. Bom, acredito que felicidade seja uma sensação de alegria e bem-estar. Mas a gente tem que lembrar que as pessoas reagem de maneira diferente aos mesmos estímulos, né? Então, é muito importante a gente gostar daquilo que faz. Por exemplo, a gente estava conversando da profissão, né? Eu realmente sou muito feliz naquilo que eu faço. E tem pessoas que, às vezes, com um problema pequeno, torna aquilo um transtorno muito grande. E outras têm ciência que problema nunca acaba, que a gente vai vencendo um a um ao longo da vida e consegue ser feliz mesmo tendo problema, porque é impossível não ter uma coisinha aqui, outra ali, na família, no trabalho, nas relações. Então, eu acredito que ser feliz não é tão difícil. Você tem que saber lidar com as coisas da vida, com as pessoas, se relacionar bem com todo mundo. Para mim é isso, André. Nossa, que legal. É bem completo, né, a forma como o senhor entende a felicidade, né? Não é algo que dá para a gente padronizar, né, doutor? Para cada um é um claro. mesmo, né?
E as pessoas, tem gente que consegue lidar melhor com situações adversas, tem gente que não consegue, né? Cada um tem o seu jeito de lidar. Sim, fica transtornado e aquilo atrapalha o andar da vida, né? É verdade, a gente precisa... E ao longo do tempo a gente vai aprendendo também a criar uma certa casca, né? Para lidar com as situações. Sem dúvida. E a maturidade tem essa vantagem, né? A gente vai aprendendo a lidar que tem coisa que a gente consegue e tem coisa que a gente não consegue lidar ou resolver, né, doutor? Exatamente. Isso é uma bênção, né? Bom, indo para um tema aí que deve ser curiosidade dos seus alunos, né? Como é que o senhor... Primeiro, de onde veio essa vontade de ser médico? Olha, eu desde pequeno eu tive estímulo por ter pessoa na família que foi médico. Meu bisavô era um grande cirurgião e tal. E ao longo da vida também admirei os meus médicos que me atendiam. E depois eu tive amigos que entraram na medicina mais cedo que eu e me incentivaram. Inicialmente eu pensei em ser veterinário. Meu pai mexia com gado de leite e tal, e eu gostava demais daquilo. Mas foi passando o tempo, eu entendi que medicina era melhor para mim. E eu entrei no vestibular, comecei a faculdade, né? A faculdade, conforme você deve estar vendo com o Felipe, André, ela é uma vida, né? São 6 anos, depois eu fiz 4 anos de residência, né? E ao longo desse período você vai moldando o que você gosta, como que você pretende ser e trabalhar e lidar com as nuances da sua especialidade. Então é uma coisa complexa, mas a medicina ela proporciona esse prazer de você ajudar as pessoas, né? Eu me especializei em 2 subespecialidades da pediatria, terapia intensiva pediátrica, onde eu atendo crianças graves, mas felizmente eu não quero que vocês fiquem com a impressão que UTI pediátrica é igual UTI adulto, onde atende muita gente de idade e tem uma mortalidade mais alta. Na UTI pediátrica, não. A gente atende crianças graves, mas a grande maioria sobrevive. Que é uma excelente notícia, né? E no consultório, né, eu estou acompanhando essas doenças da endocrinologia e da pediatria já há 30 anos. Sempre procurei ser bem atualizado e tal. E é um prazer isso, sabe? E hoje eu atendo muitos pacientes que eu cuidei do pai ou da mãe, né? Está cuidando da E segunda geração. nós estamos brincando lá que o seu menino, o Felipe, ele tem um xará lá no grupo, que é o Felipe. O primeiro dia ele chegou para mim e falou assim: doutor, o senhor foi médico da minha sogra, né? Eu falei, vai tomar banho na soda, menino. Né? O pior é que era verdade, né? Então, é um prazer você cuidar de uma pessoa e depois atender no consultório os filhos, né? Às vezes acontece de um casal que nem se conhecia, eram meus pacientes, casaram e levam os filhos lá comigo. E eu me sinto muito orgulhoso disso, porque mostra que que eu cativei aquelas pessoas, sim, atendi bem e criei um vínculo com eles. Então, eu acho que eu estou muito realizado na minha profissão. Que bacana, doutor. Realmente deve ser muito interessante, né? Participar da história daquela família, né? Sim. Que é isso que acontece, né? Quando o paciente se torna pai e escolhe levar o filho no mesmo médico que cuidou dele, né? Deve ser muito legal, muito bacana mesmo. E depois, quando o senhor estava nessa construção desse conhecimento, dessa vivência dentro da medicina, né? Quando chegou o momento de escolher a especialidade, o senhor tinha essa clareza que queria trabalhar com UTI pediátrica e com endocrinologia? Não, tudo foi evoluindo, né? Quando eu estava no 3º ano, eu pensava em ser ou clínico ou psiquiatra. Depois, eu passei a ficar em dúvida entre clínica e cirurgia. Eu acompanhei 2 grupos muito fortes de cirurgia geral e cirurgia vascular lá na cidade de Marília, onde que eu me formei. Mas depois eu falei, não, eu nasci para ser clínico.
E na clínica eu decidi ser clínico de crianças. E eu sempre tive amizade com um médico aqui de Franca, que é endocrinologista, que sempre me incentivava a fazer endócrino, né? E eu pensei em fazer endocrinologia pediátrica. Mas durante a minha residência de pediatria, eu me apaixonei também por cuidar de pessoas graves, né? Trabalhar com cuidados intensivos, e principalmente de recém-nascidos pré-termos, tal. Então, aí eu fui para esse caminho, fazer terapia intensiva pediátrica lá em São Paulo. E lá no serviço que eu fiz terapia intensiva pediátrica, o meu coordenador, ele foi um dos primeiros intensivistas pediatras do Brasil. Legal. E como que ele foi intensivista pediatra? Ele, depois que ele se formou na Santa Casa de São Paulo, professor Mário Richheimer, ele foi fazer residência de pediatria nos Estados Unidos. E lá o residente de pediatria era obrigado a dar plantão na UTI. E lá nos Estados Unidos foi onde que começaram as unidades de terapia intensiva, tanto adulto quanto pediátrica. Né? No mundo todo, a UTI começou depois de uma grande epidemia de paralisia infantil, onde as pessoas não conseguiam respirar direito e tinham que botar em alguns aparelhos bem precários de ventilação mecânica, né? E aí surgiram as primeiras unidades, porque era muita gente com essa doença que dá poliomielite, a pessoa fica com fraqueza muscular e não consegue respirar. Então, lá foram desenvolvidas as primeiras unidades de terapia intensiva, tanto adulto quanto pediátrico. E aí o Dr. Mário, quando voltou para São Paulo, ele abriu o consultório de endocrinologia pediátrica e começou a ser um dos fundadores das primeiras UTIs pediátricas na cidade de São Paulo. E aí, coincidentemente, né, eu falei para ele que eu gostava de endocrinologia e tal, e ele me orientou. Eu também acabei indo para a Santa Casa de São Paulo, fiz a minha residência lá, e o grupo lá da Santa Casa na endocrinologia pediátrica é muito forte, eu continuo vinculado a eles aí o tempo todo. E então eu fiz pediatria geral durante muitos anos, ainda faço alguma coisa, mas na minha clínica eu atendo muito mais endocrinologia pediátrica. Trabalhei 19 anos na Casa do Diabético aqui da Prefeitura de Franca e tal, né? E na Faculdade de Medicina eu faço duas coisas. No terceiro ano eu sou professor de pediatria e no quinto ano eu sou professor de endocrinologia pediátrica. Trabalhei em algumas UTIs pediátricas, André. Eu tive duas grandes oportunidades de trabalhar na UTI pediátrica da Escola Paulista de Medicina. Fui convidado, mas eu morava em Franca, tinha que viajar, dar plantão e voltar. Bem puxado. Eu fui porque era uma UTI pediátrica, era e ainda é uma UTI considerada das melhores do Brasil, né? E depois eu prestei concurso aqui na USP de Ribeirão, na UTI, trabalhei lá também 2 anos, mas achei por bem deixar de viajar, porque ficava correndo com pressa para voltar e tal. E trabalhei também mais de 20 anos na UTI pediátrica da Santa Casa de Franca, e eu ajudei a montar a UTI pediátrica do Hospital São Joaquim. Eu fui o primeiro coordenador, eu que dei o primeiro plantão daquela UTI, e eu continuo dando plantão lá até hoje, né? Comecei a dar plantão, André, em 1985, quando eu estava no 3º ano de faculdade. Não parou mais. E não parei até hoje, 39 anos. Mas o ano passado eu parei de dar plantão no final de semana. Eu já acho que é uma vitória. Já é. Desculpa se eu falei muito, mas Imagina, fiz um resumo ótimo. aí da minha trajetória. Foi fantástico ouvir o senhor contando esse resumo, doutor. E eu fiquei pensando, assim, uma coisa que ficou muito latente para mim, a importância dos professores, né, na vida desses alunos que estão encontrando ainda o seu caminho, né? O senhor acabou, coincidência ou não, seguindo um caminho muito semelhante ao de um professor que o senhor admirava muito, que era o Dr. Mário, né? Sim, o Dr. Mário é meu amigo até hoje, a gente tem uma relação muito boa, eu considero ele uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci e, logicamente, me espelho muito nele. Eu tive vários outros professores maravilhosos e tal, né?
Eu quero até te falar que no meu ginasial e colegial, o professor que me deixou muita lembrança é o nosso atual vice-prefeito, né? O Everton de Olha, Paula. que Então, bacana. todas essas pessoas ajudam a formar a nossa personalidade, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de ser, né? E na medicina eu sou muito feliz porque eu tive grandes professores mesmo, pessoas que até hoje penso neles diariamente. Que fantástico escutar isso. É muito bom a gente saber, né, que é possível, né, a gente se espelhar em outras pessoas e seguir caminhos semelhantes. Isso eu acho que também é um acalento para quem está nessa dúvida, né, doutor, de qual caminho seguir, né? Porque uma das perguntas que mais eu vejo as pessoas fazerem para o Felipe, para outros alunos de medicina, é qual vai ser a especialidade. É meio que um clichê, né? As pessoas, você faz medicina, qual especialidade você pretende fazer? E eu acho que é muito difícil para um aluno que ainda está em curso, principalmente nesses primeiros anos, ter essa clareza, né? Porque ainda tem muita coisa que vai ser Com visto, né, doutor? certeza. Ninguém deve entrar falando eu vou fazer isso, fazer aquilo. A gente deve fazer o que gosta. E como que você vai saber que você gosta antes de você passar pelos estágios, né? Exatamente. Então, pode falar para o Felipe, para todos que assistirem esse podcast, que a gente tem que ter paciência e tal, ter muita atenção pelas características da especialidade, né? Eu disse essa questão de dar plantão, né? Quem não gosta de dar plantão tem que escolher uma especialidade que não vai ter muito plantão e tal, né? Mas não é só isso que é a medicina, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de se relacionar, não gosta de conviver com outras pessoas. Então, aí existem especialidades que facilitam essa situação. Já outros gostam do dia a dia, estar em contato com as pessoas. Tem gente que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade em atender pessoa idosa. Me dá dó, eu fico assim, bem comovido quando eu vou na UTI adulto e vejo um idoso lá numa situação grave e tal. E eu tenho colegas que vão na UTI pediátrica E e sentem. choram só de olhar uma criança prematura, pequenininha, lá de 1 quilo, entubado, ele já fica comovido. Então, logicamente, a gente tem que escolher aquilo que dá certo para Sim, nós, né? Porque sim. senão vai passar a vida inteira sofrendo. É. Não deve ter pressa para escolher e eu quero, sim, já que surgiu essa oportunidade, não pensa só em dinheiro, pelo amor de Ótimo. Deus. Pensa na sua vida, de você ser feliz, você gostar de estudar aquilo, porque depois tudo vem naturalmente. Perfeito, doutor. Que conselho maravilhoso. Eu vejo que essa é uma das ideias, né, que fica rondando e fica passando pela cabeça dos alunos, né? O que vai dar dinheiro, o que vai ser mais lucrativo, né? E é uma falha, né? E tentar se pautar por esse motivo, né? Claro que dinheiro é importante, sim. A gente não está aqui para falar o Sim, contrário, claro. mas não é o mais importante, né? Não. Pelo Eu, contrário. eu vejo que, assim, toda a vida, quando alguém, né, nesses meus mais de 30 anos de formado, sempre recebi convites e oportunidades e tal. Eu nunca perguntei quanto vai pagar. Eu sempre perguntei como que é o trabalho, como que é o serviço lá naquele lugar, né? E hoje em dia eu tenho visto uma garotada que a primeira coisa que pergunta é quanto que eu vou receber, Uhum. né? Obviamente isso é importante, ninguém vai querer fazer uma faculdade de tantos anos, depois residência e tal, e ser explorado. Mas tudo tem assim que ter limites, tem que ter um equilíbrio. E eu, assim, se for para repetir uma coisa que eu considero que é verdade na minha vida, é que o dinheiro vem naturalmente. E Perfeito. você tem que procurar ser feliz, resolver o problema dos outros, e isso é mais importante. Sem dúvida. Fantástico. O senhor falou aí de faculdade, o Felipe pediu para eu te fazer essa pergunta, né? Tem histórias cômicas na época da sua faculdade, doutor, que aconteceram quando o senhor ainda era aluno? Ah, sempre tem, né? Tem alguma que o senhor... Quando assim você é jovem, convive com outras pessoas e tal, sempre tem muita história engraçada e tal. Não sei se eu vou lembrar de alguma agora, mas eu falo para os meninos quando estão reclamando
tem que estudar muito no colegial ou tem que estudar muito na faculdade. Eu falo para eles, pelo amor de Deus, não reclama não, porque a melhor fase da vida é o colegial e a faculdade, né? Aproveita da melhor forma Sim, possível, né? Nós tivemos, na minha época lá da faculdade, amigos que tocavam guitarra, tocavam bateria, e a gente fazia festa, a vizinhança chamava a polícia. Tem muita história para contar. Não tinha nada assim grave, não. Era só confraternização e tal, né? E mesmo no trabalho aí, no dia a dia, a gente se diverte. É bom ter a vida assim, levar na esportiva tudo e tal, né? Eu brinco muito com um grande amigo meu, o Jorge Luiz, que virou meu coordenador lá no 5º ano e tal, né? De um dia que ele ficou doente e botaram ele numa maca lá na Santa Casa e tal, né? Pena que eu não estava com o celular na hora de tirar foto para depois ficar provocando ele. Mas é uma pessoa que tem um coração muito bom, eu gosto muito dele e vivo pegando no pé dele. Fantástico. Legal essa dica de deixar as coisas mais leves, né? A gente tende, a maioria de nós, né, dos seres humanos, tende a dar muito valor pro que é negativo, pro que é difícil, né, doutor? E às vezes pouco valor para aquilo que é gostoso, que é prazeroso, né? Essa turma aí que tá nessa fase de colegial e de faculdade tem que aproveitar, né? Tem que se permitir, né? Tirar um pouco do peso, né? Da responsabilidade e ser aluno, né? E essa época não volta, né, André? Depois você começa a trabalhar, é uma responsabilidade atrás da outra. E a época de faculdade, a gente está lá estudando para burro, prova o tempo inteiro, reclamando. Depois você fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Termina, né? Tem data para terminar, né? Então é legal a gente falar isso para essa galera aí que tá difícil, ok, ninguém tá contestando, mas aproveita também, se libera um pouco, né? Vai ser feliz aí enquanto tá no processo, porque senão deixa passar, né, essa fase que não vai voltar mais, né, doutor? Tem muita pressão, a gente sabe, né? Mas tem que também saber lidar com essas pressões e saber que é por um tempo determinado, né? Depois não vai ter mais como voltar esse tempo aí. Aí vem os filhos, vem o trabalho, né? Né? Tem uma amiga que fala que daí depois que a gente entra nessa fase de casamento e ter filho, é igual jogar videogame. A próxima fase é sempre mais difícil. Gostei dessa, viu? Sempre tem aquela fase que você não sabe direito como é que vai passar e depois vem o chefão, né? E aí vai evoluindo, né? Só fica mais difícil. Doutor, entrando aqui um pouco mais, né, na sua clínica, né, no seu consultório de endocrinologia pediátrica, tem alguma coisa que o senhor observa assim, que é mais frequente, né, alguma patologia, alguma condição que tenha sido mais frequente? Várias, André. Como, assim, especialista, mas sempre nunca vou deixar de ser um pediatra, né? Eu vejo uma coisa que eu falo, olha, antigamente, quando eu me formei, transtorno do espectro autista, eu via 1 por ano. Agora eu vejo quase todo dia. Uau! Alergia à proteína do leite de vaca, demorei anos para ver a primeira, né? Antes falava que tinha intolerância à lactose, que é uma outra coisa totalmente diferente. Lactose é um carboidrato, proteína do leite de vaca é uma proteína. Agora, a alergia à proteína do leite de vaca é um problema real e frequente. Que o senhor tinha demorado anos para ver a primeira. Sim, agora a gente vê toda hora. Outra coisa que todo mundo está careca de saber é que a obesidade aumentou demais. E também diabetes tipo 1, que logicamente não tem a mesma incidência de obesidade, mas é uma doença que está aumentando no mundo todo. Isso aí não é opinião minha, não. Isso aí tem vários artigos mostrando e tal, né? Então, a gente pensa que as coisas são definitivas, aquilo vai ser assim para sempre, não é, né? Algumas doenças estão com uma frequência muito mais alta e essa da questão da obesidade, que todo endocrinologista vê muito, ela traz mais outras doenças junto, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças osteoarticulares.
dislipidemia, né? E essas doenças que eram raras em pediatria, hoje não são raras, né? Eu participo de um grupo de WhatsApp que nós somos em mais de 1.000 endocrinologistas pediatras. Uau. Né? A semana retrasada era 988. Agora, a semana passada já tinha 1.012 e por aí vai. Né? E lá, esse grupo é dividido em 5 subgrupos. E um subgrupo chama discussão de caso. Quando alguém tem alguma dúvida, coloca um caso lá e algumas pessoas opinam, ajudam e tal. Né? Uhum. E hoje cedo eu estava vendo o WhatsApp lá e vi de uma pessoa discutindo uma criança de 2 aninhos com obesidade e dislipidemia Nossa. em níveis muito elevados de colesterol, né? São problemas genéticos que estão associados à obesidade. Mesmo que se não fosse obeso, teria essa dislipidemia, porque caso mais grave assim, com certeza é genético. Mas isso aumentou demais e a gente pensa assim, isso aí está só nos livros, nas revistas. Não é assim, não. Está lá na minha clínica, na clínica dos meus colegas que atendem a mesma especialidade. Então, isso está acontecendo muito. E o senhor acha que tem alguma causa que seja comum ao aumento dessas patologias, doutor? Essas primeiras que eu citei, ninguém sabe por que aumenta transtorno de espectro autista ou alergia à proteína de leite de vaca. Agora, com relação à obesidade, está claro que são os hábitos, né? As mudanças de hábito que ocorreram ao longo das décadas aí, com automóvel, máquina de lavar, controle remoto, alimentos de má qualidade que a gente come hoje e tal. Isso tudo interfere na nossa saúde e essa vida corrida, essa situação que hoje em dia ninguém cozinha mais regularmente e tal, né? Ninguém não. Muitas pessoas trabalham, o casal todo, os dois trabalham, chega em casa e vai fazer uma coisa rápida e isso aí acaba levando a uma alimentação calórica, hipercalórica, e causando ganho de peso nos filhos. E hoje em dia, quem que deixa filho ir a pé para a escola, né? Não tem mais. Você vê que Franca está um trânsito impossível, também por causa das escolas. Aliás, não é só por causa de escola, não. O entorno das escolas é terrível. Em torno das escolas não tem condição, né? E, inclusive, está atrapalhando para eu me locomover lá para a faculdade por causa do trânsito de uma escola. Mas quem que vai deixar? Você vai deixar seu filho ir a pé e tal? É longe, é difícil, é arriscado e tal. E aí a criança gasta menos energia, né? Eu falo com toda tranquilidade. Minha mãe só me levava na escola se estivesse chovendo. Eu ia a pé e tal. Hoje em dia, meu filho, nunca deixei ele ir a pé. Não vai a pé na escola nunca, mesmo porque é longe. E antes a Franca era menor. Né? Então, é natural. E todo mundo tem catecismo, inglês, aula particular, educação física e tal. A agenda dessas crianças lotada. Não é que nem... eu tive fases que eu jogava basquete todo dia no Clube dos Bagres. Toda tarde ia para lá. Depois jogava futebol de salão aqui na Francana toda tarde. Sempre fui um bom aluno e conseguia conciliar. Hoje em dia a escola é muito mais apertada e mais essas outras atividades atrapalham a criança ter tempo para fazer esportes, né? Então, consequência disso é ganho de peso. E além, né, de gastar menos essa energia, ainda consome alguns alimentos que são prejudiciais, né? O que o senhor falou dos ultraprocessados, né? De não... É isso mesmo. Não ter um hábito de vida de comer comida feita em casa é cada vez mais raro, né? A gente vê, né? Sim. E tem alguma... É claro que não depende só de um casal, de um pai ou de uma mãe mudar todo esse contexto, mas tem alguma dica que possa minimizar as chances disso acontecer, doutor? Tem, mas não é novidade para ninguém, né, André? A gente tem que
orientar nossos filhos a ter uma agenda que permita fazer exercício, né? Infelizmente, tem que gastar menos tempo no celular também, porque tem que fazer tarefa e tem que ter tempo para o exercício. E o celular, o computador interfere com isso. Então, essa é uma das dicas. A outra é sempre, desde o começo, oferecer uma alimentação saudável com frutas, verduras, legumes e carnes magras, desde pequenininho. Se você faz a loucura de dar refrigerante e chocolate para uma criança menor de 1 ano, futuramente você vai ver que trouxe consequência para essa criança. Então, a gente tem que pensar muito bem quando a gente está educando, quando a gente está criando, porque o problema do peso não é só essa questão de estética, que logicamente interfere muito na qualidade de vida, na autoestima, mas também na saúde. E emagrecer é difícil. Muitas pessoas ficam obesas na infância e permanecem obesas por toda a vida. Então, desde o começo, desde o aleitamento materno, que é a principal medida inicial para evitar a obesidade, é isso. É oferecer o aleitamento materno. E por quanto tempo que seria o mínimo ideal? O bom é 1 ano, né? 1 ano. O bom é 1 ano e aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses. Logicamente que eu não vou aqui pensar que ninguém tem que trabalhar e que isso vai ter alguma interferência no aleitamento materno. Mas, sim, o ideal seria, né, leite materno exclusivo por 6 meses e continuar amamentando ao longo dos próximos 6 meses. Perfeito. Mas se for até 2 anos, é melhor ainda. Olha só. E o que acontece nessa virada de chave, doutor, do primeiro ano? Porque o senhor falou quem comete a loucura de oferecer refrigerante e chocolate antes de completar 1 ano, né? E agora o senhor falou do aleitamento também. Sim, durante o primeiro ano. Por que 1 ano? Isso aí é uma coisa que a gente, ao longo dos anos, vai estudando, que chama epigenética, né? São interferências no meio ambiente, do meio ambiente, no nosso código genético. E os alimentos fazem parte disso. A gente precisa pensar muito bem, porque, veja bem, é muito fácil você obter prazer de comer um chocolate, por exemplo, tomar um sorvete. E você acha que você dá lá para uma criança de 10 meses, 9 meses, ela não vai querer de novo? Então, toda hora ela vai querer isso, porque é gostoso. Então, se você faz isso desde cedo, é mais difícil você controlar. Como é que você vai convencer seu filho a comer verduras e legumes se ele tem aquele prazer de tomar um sorvete, de comer uma barra de chocolate? Então, você tem que pensar bem. Principal coisa é a gente oferecer uma alimentação saudável. Mas eu não estou dizendo que eu sou xiita, que não pode, na hora que vai no aniversário, seu filho é o único que não pode comer alguma coisa. Que leva a marmitinha, lá, né? Não é nada disso, né? Isso é uma exceção, a gente não vai no aniversário todo dia. Então, tem festa, pode comer igual todo mundo. Porém, a criança está no colo. Você vai lá e oferece um alimento desse tipo, isso aí tem consequência. Perfeito. E eu acho que aí entra também a questão do exemplo, né? Porque se o pai está exigindo que o filho não consuma determinados tipos de comida e está consumindo na frente da criança... Exato. Nossa, isso a gente vê todo dia. Uma pessoa com excesso de peso chega na minha clínica acusando o filho de não fazer A ou B e tal, e por isso que ele está gordinho, né? Mas quando a gente vai conduzir um caso de obesidade, não adianta ficar procurando culpado. A gente tem que pensar na solução. Sim. Né? E não adianta também querer ser estúpido com as pessoas, porque isso não ajuda. A gente tem que orientar. E cada um tem o seu livre-arbítrio de tomar as decisões. A gente explica o que é melhor. Muitas vezes cai a ficha dali 2, 3 anos. Se cair a ficha, já está bom. Tem que ter paciência, porque é muito fácil tomar remédio. Mudar hábito não é simples. Não. Então, a gente tem que orientar. E aí é o papel do pediatra.
né? A grande maioria dos pediatras, acho que quase todos os pediatras aqui da nossa cidade são conscientes nisso, de orientar que não deve oferecer alimento hipercalórico e tal, né? E não deve passar o carro na frente dos bois e tal. Mas as famílias às vezes não obedecem e tal, né? Tem os hábitos que as pessoas já têm desde criança e tal. E a gente continua orientando, explicando e tal, porque eu já nesses anos todos eu vi que com a nossa vida corrida, você mudar a maneira de ser de uma casa, das pessoas lidarem com os problemas, não é tão simples. Então, o papel do médico é ajudar, não é ir lá insultar a família, pressionar a família, fazer a criança sair do consultório chorando. Isso aí não adianta nada, só afasta o paciente do tratamento. Exato, e acho que é uma bela dica também para quem convive, né? E de alguma forma quer ajudar, é não julgando, né? É pegando na mão, ajudando, né? Mostrando que entende que aquilo é difícil, né, doutor? Até porque a obesidade é considerada uma doença. A pessoa não fica doente porque quer, né? Ela, por algum motivo, tem essa condição e ela precisa de ajuda e não de julgamento para ser tratada, né? Excelente dica. E se essa pessoa se sentir pressionada e se afastar do tratamento, vai ser pior para ela mesma. E para quem tentou interferir, não resultou em nada positivo também, né? E nesse caso de crianças, doutor, o senhor falou de um caso que o senhor viu hoje de uma criança de 2 anos, né, já com uma obesidade importante. É inevitável nesses casos entrar com alguma medicação? Não, não tem remédio para obesidade nessa faixa etária e para dislipidemia também eu nunca usei nessa idade, né? Geralmente para obesidade e dislipidemia é sempre acima de 10, 12 anos e tal, mas infelizmente para dislipidemia eu já entrei para crianças mais jovens, porque se você deixa uma criança com uma dislipidemia grave sem tratamento, você está sendo corresponsável se ela tiver um evento cardiológico, né? Então aí não tem como. Mas de 2 anos eu assim, confesso que eu não lembro de nenhum caso que eu vi de alguém usar um remédio, por exemplo, as estatinas, né? Se você for ler na bula da atorvastatina, que é o remédio mais utilizado em endocrinologia pediátrica, é acima de 10 anos. Mas a gente às vezes acaba usando em criança um pouco mais jovem. Como uma alternativa, uma avaliação de risco-benefício, né? Sim, se é uma dislipidemia muito grave, aí não tem como. Não é só com alimentação que você vai conseguir mudar, né? Todos têm que fazer dieta. Alguns têm que fazer uso de medicamentos também. Legal, o senhor dá essa dica aqui. E com relação a uma atenção, né, uma promoção da saúde de uma maneira mais holística, doutor, o senhor também aconselha que esse paciente seja acompanhado por outros profissionais, como um psicólogo, um nutricionista? Sempre, sempre. Desde que eu comecei a trabalhar aqui em Franca, que eu terminei a residência em no início de 92, e em 1993 eu já estava trabalhando na casa do diabético. E lá eu já vi que essas doenças crônicas, igual diabetes tipo 1, você não tem que pensar que você é o herói e vai resolver tudo. A nutricionista, a psicóloga, assistente social, a enfermagem, esses profissionais são muito importantes e ajudam muito. E para você ver, olha que esse mês de novembro de 2024, nesse mês eu estou participando de um projeto que iniciou agora, iniciou ontem, de transferência dos meus pacientes diabéticos tipo 1, que eu atendo no meu consultório, eu vou começar a atender numa unidade da Unimed, onde que vai ter lá educador físico, nutricionista e enfermeira. Então, ontem nós atendemos os pacientes passando nas 3 salas, da enfermeira, da nutricionista e na minha. E lá tem todos esses outros profissionais, por exemplo, a psicóloga. Isso é muito importante. E, logicamente, eu não vou
conseguir orientar uma dieta tão bem igual uma nutricionista, ela fez faculdade para isso, se especializou e tal, né? A gente entende, mas ela entende mais. Perfeito. Que legal esse projeto que está começando agora, hein? É uma ideia da nossa diretoria lá e quando me convidaram eu aceitei, porque eu sempre pensei que isso é muito bom. Fantástico. O Endcast está no palco aqui, então, para uma informação aí que vai a público, né? Para quem é conveniado da Unimed em Franca, temos essa novidade boa aí para compartilhar. Que legal, doutor. Eu também acredito muito nisso, né? Nessa junção de várias pessoas em prol do mesmo bem, né? Em prol do mesmo objetivo aí, que é mostrar para esse paciente que existem várias formas de lidar com o que ele tem que lidar, né? No caso, por exemplo, de uma mãe que tem um filho nessa condição de obesidade infantil. Não deve ser nada fácil psicologicamente para ela lidar com isso, então nada mais justo, né, que ela seja acompanhada psicologicamente. E aí vem também o educador físico mostrando que tem exercícios que são mais simples do que parecem ser, né, e dá para ela ajudar a criança em casa, enfim. Fantástico, iniciativa fantástica. Parabéns aí para a diretoria da Unimed e para o senhor que está nesse projeto aí também. Muito obrigado. E a gente, ontem, né, eu comentei aqui nos bastidores com o senhor que ontem a gente estava num evento de família, né, a gente estava celebrando a primeira comunhão da minha filha, e conversa vai, conversa vem, contamos na mesa lá que hoje eu estaria aqui com o senhor, e uma mãe de uma amiguinha da minha filha pediu para fazer uma pergunta para o senhor, doutor. Então eu estou aqui, agradecer a Daiane, que mandou essa pergunta aqui para a gente fazer para o doutor Marcelo. Ela falou o seguinte: parece que as crianças têm entrado na puberdade um pouco mais cedo. O que o senhor acha? Isso é uma verdade ou é impressão? Não, isso é um fato. E existem duas maneiras de observar isso, né? Se a gente for pensar na fase de mais ou menos 1500 a 500 e poucos anos atrás, as meninas menstruavam, a maioria das meninas menstruava em torno de 16, 17 anos. E isso foi cada vez antecipando, mas ao longo dos séculos, né? E o que é considerado normal hoje é o aparecimento dos caracteres sexuais secundários na menina, mama, após os 8 anos. E a menstruação entre 10 e 14. E os primeiros sinais de puberdade, que o primeiro sinal é o crescimento do testículo, depois vem o crescimento do pênis e aparecimento de pelos, no menino após os 9 anos. Dos anos 70 para cá, houve uma aceleração nessa antecipação da puberdade. E durante a pandemia da Covid-19, essa antecipação, houve uma aceleração nisso. Olha só. Inclusive, eu e 2 alunas da Faculdade de Medicina da FACEF finalizamos agora, nos últimos dias, um estudo aqui na região de Franca, onde a gente levantou, junto à farmácia da DRS, a prescrição de medicamentos para puberdade precoce antes, durante e depois daquele período em que nós ficamos fechados, sem trabalhar e tal. Isso aí aconteceu o seguinte: durante esse período eu comecei a gente que é médico continua trabalhando, né? Acho que nós ficamos apenas 60 dias sem ir no consultório e tal, sem ir no hospital não para. Mas aliás, intensificou. né? Mas em UTI pediátrica não, né? Intensificou em UTI adulto. Graças a Deus essa doença ela respeitou um pouco as crianças. E o que eu comecei a perceber, André, é que eu estava prescrevendo muito mais tratamento para puberdade precoce do que antes da pandemia, né? Aí eu falava assim, mas será que eu estou indicando tratamento demais? Será que eu estou fazendo alguma besteira, né? E comecei a trocar mensagem com meus colegas de residência, meus amigos endocrinologistas,
todo mundo falou, não, eu também tô e tal. E passou um pouquinho, começaram a vir os artigos de medicina de países diversos, Coreia, Itália, Estados Unidos, né, de locais bem diferentes um do outro. Então, mostrando aumento da incidência de puberdade precoce nesses lugares. E aí eu falei para mim mesmo, aqui está igual. E nós fizemos esse estudo, que ainda não foi publicado, a gente acabou de finalizar, vamos mandar para a revista e tal, mas praticamente dobrou em 2021 e 2022 a prescrição de tratamento. Uau. E já caiu de novo, né? Mostrando que aquele período de confinamento, existem hipóteses que ficou muito tempo na tela, né? Tinha aula pelo computador. Existe hipótese que a pessoa ficava ansiosa procurando comida, aumentando a obesidade. Existem hipóteses que pode ter sido pela ansiedade, né? Que o medo de morrer e tal. Então, isso assim, não está ainda esclarecido o motivo, mas que houve um aumento do número de casos, isso é certeza. Mas, independente do período do confinamento, a puberdade precoce hoje é muito mais frequente do que quando eu comecei a trabalhar na década de 90. Né? Foi a partir da década de 90 que esses medicamentos modernos vieram para o mercado. Os primeiros pacientes tratados foi exatamente no meu período de residência, quando chegou no Brasil o medicamento triptorelina. E hoje a gente prescreve muito mais, porém durante a pandemia isso sim dobrou. E a ação dessa triptorelina é retardar esse processo? Nós temos aqui no Brasil 3 remédios, mas são usados mais a tripto e a leuprorelina. Ele bloqueia a produção do hormônio da puberdade, que é o LH e tal, as gonadotrofinas, e é um medicamento que tem uma eficácia muito boa. Mas a gente tem que selecionar bem quem vai fazer esse tratamento. Porque se você bloquear a puberdade de uma pessoa que tem puberdade normal, isso não traz nenhum tipo de benefício em termos de crescimento. E o outro grande motivo de indicar tratamento são as questões emocionais relacionadas com o desenvolvimento sexual precoce. Então, se você indicar numa pessoa que não é precoce o aparecimento da puberdade, logicamente também não vai ajudar em nada. E vai ter os efeitos colaterais do tratamento. Né? Eu acho importante esclarecer isso porque existe, nesse momento, assim, muita gente querendo bloquear a puberdade dos filhos sem que eles tenham puberdade precoce. Né? O tratamento é caro, é injeção e, logicamente, tem alguns efeitos colaterais, são poucos, mas existem. Então, a gente deve indicar apenas nas pessoas que têm a indicação precisa de tratamento. O que seria a idade assim que o pai e a mãe pode considerar já normal hoje, doutor? Então, essa criança começar a ter esses sinais. É normal o aparecimento de mamas na menina após os 8 anos. Então, quer dizer que raramente a gente vai bloquear o tratamento de uma menina que começou nessa idade. Existem alguns raros casos que a pessoa, mesmo começando na idade normal, ela tem uma evolução muito agressiva. Chama puberdade rapidamente progressiva. Então, esses casos traz benefício bloquear, mas são casos específicos, casos selecionados, que não são muito comuns. No sexo masculino, a puberdade precoce é menos frequente do que no feminino, mas acontece também, em torno de 10% dos casos, e é considerado normal entrar em puberdade após os 9 anos no menino e 8 anos na menina. O que seria um prejuízo para o menino entrar na puberdade precoce? O grande prejuízo é na estatura final, né? Uma puberdade precoce não tratada costuma trazer um prejuízo de aproximadamente 15 centímetros na estatura final, né? Aí, se você bloqueia, você não recupera esses 15, mas recupera alguns centímetros, assim, deixa de perder 15, perde mais ou menos 5 e tal. Entendi. Né? Num caso tradicional, assim. Né? Então, a questão
do bloqueio da puberdade, pensando em melhorar a estatura final, é importante. E, obviamente, vamos pensar assim, uma menina de 6 anos, com corpo de mulher, usando mods, né, tendo libido, isso aí também não é legal. Então, as questões emocionais relacionadas ao desenvolvimento sexual precoce também são uma indicação precisa de bloqueio. E eu perguntei justamente porque na menina é muito mais aparente, né? Sem os dúvida. prejuízos, né? E o senhor disse que 10% só dos meninos, né? Aliás, 10% dos casos são meninos, né? Então, evidencia que realmente as meninas são um foco maior aqui, né? Dessa conversa. Puberdade precoce acomete mais as mulheres e puberdade atrasada acomete mais os homens. Entendi. A puberdade atrasada, então, também existe? Sim, a puberdade atrasada também traz algum tipo de consequência. Por exemplo, a questão emocional, porque hoje em dia todo mundo sabe que tem muito bullying aí nas escolas, né? Então, a questão do desenvolvimento sexual e da estatura pega aí nas brincadeiras e tal. E também existem consequências em termos de mineralização óssea. Se a puberdade é muito atrasada e ninguém interfere, pode trazer um prejuízo na mineralização óssea que nunca será recuperado e pode isso trazer consequência quando o indivíduo se torna idoso, né? Então, esses casos têm que ser avaliados por um pediatra e, em alguns casos, o pediatra vai solicitar o apoio do endocrinologista pediatra. Perfeito. E essa mesma amiga, né, ela pergunta, e aí também já é uma curiosidade minha e da minha esposa. Nós, como pais, como devemos lidar com isso? Porque assusta ainda acharmos que eles são nossos bebês. E se tem alguma orientação para que a gente converse, né, de alguma maneira específica com essas crianças? Do mesmo jeito que aconteceu conosco, vai acontecer com os nossos filhos, né? Um dia vai se transformar em homem e tal. Meu filho tem 17 anos, meu caçula, e eu também estou passando por isso. Tô pensando que pode acontecer de em pouco tempo ele estar fazendo faculdade em outra cidade e tal, e eu vou sentir muito também. Mas a vida tem que continuar, né, pessoal? Não tem outro jeito. A gente pensa também que esses meninos têm que encontrar o caminho deles, tem que ter a família deles, a profissão deles e tal, né? O que eu recomendo para todos é o que meu pai fez comigo, que eu fiz com meus filhos e que eu acredito que a maioria das pessoas que estiverem assistindo essa conversa pensam também. A gente tem que preparar bem, ensinando que o correto é ser honesto, é ser educado, é ser respeitoso e também ter objetivos na vida, né? A questão de espiritualidade também é muito importante, me preocupa muito. Eu sou muito religioso e tal, e procuro transmitir isso para os meus filhos. A geração deles é um pouco diferente da nossa, né, André? Mas o que eu transmito para os meus filhos acho que uma palavra para resumir isso é a ética, né? A ética é muito importante e, infelizmente, todos os dias a gente tem aula de falta de ética. Se a gente assistir jornais na televisão, se a gente lê jornais no computador, se a gente lê o jornal físico, a gente tem aula de falta de ética o tempo todo. Mas é tão bonito, né, quando a gente vê uma pessoa que respeita o próximo, né? Eu, na minha vida, convivi com tantos colegas, médico, não médico, meu pai, meus tios, meus avós, minha esposa, meu sogro, minha mãe e tal, pessoas que sempre respeitaram o próximo e sabe que o direito da gente vai até quando começa o direito do próximo. E isso é o que eu penso que tem que ser transmitido para os nossos filhos. Mas com relação a esse desmame, André, isso é inexorável, né? A gente também saiu de casa, eu fui fazer terceiro colegial em Ribeirão, não tinha nem feito 17 anos ainda, quando eu fui estudar lá, e
acho que meu pai e minha mãe conviveram com isso com naturalidade. Minha filha, jovem, foi para São Paulo, estudou na São Francisco, lá na USP também. Um orgulho que eu tenho dessa menina ter tido essa conquista. A minha enteada também está estudando na IBMEC, uma menina genial, uma menina inteligente, está fazendo relações internacionais, tenho certeza que ela vai se dar bem, porque ela é fora de série. Então, não tem como, vai acontecer isso com todo mundo. Tem que ensinar, né, da melhor forma possível e apoiar, né, doutor? Sim. Não tem como... Aliás, não é interessante tentar colocar debaixo da asa da gente, né? Não tem como, né? Eles vão voar de qualquer jeito. É. Né? Doutor, em relação à alimentação das crianças hoje em dia, o que o senhor acha que é interessante a gente deixar como recado aqui para os pais, como um incentivo, né? O que oferecer mais, principalmente na primeira infância, assim? É exatamente isso, André. Tem que começar cedo. Não adianta a gente pegar um indivíduo com 7, 8 anos e querer mudar o gosto dele, né? Então, o que eu percebo na minha prática diária é que é difícil uma criança com 7, 8 meses, 9 meses, que não coma diariamente vegetais e frutas, né? Aí, quando vai chegando esse momento de 1 aninho, acho que todos os pais que assistirem isso vão concordar, que a criança vai ficando mais chata para comer. Uhum. E também, pessoal, é porque ocorre uma diminuição natural do apetite, né? Uma criança, no primeiro ano de vida, ela cresce os incríveis 25 centímetros. Imagina um sujeito que nasce com 50 centímetros, dali 1 ano ele mede 75 centímetros. Então, essa pessoa come muito. No segundo ano de vida, o ritmo de crescimento cai para menos da metade. Em vez de 25, cresce 12. E depois vai diminuir mais ainda. Então, ele vai comer menos, vai mamar menos e ele vai ficar mais seletivo. Agora, se você não entrar nessa de falar, ixi, ele não come legumes, então eu vou dar porcaria para ele, eu não posso deixar meu filho morrer de fome. Se você não entrar nessa, você vai conseguir manter uma alimentação saudável, né? Eu entendo essa frase, é fácil falar, vai lá fazer, vai lá cuidar daquele menino chato para comer, né? Eu sei porque meus 2 filhos deram muito trabalho para comer. O Dudu tinha que ir levá-lo na escada do prédio, quando ele distraía, a minha funcionária dava uma colherada para ele. Tinha que ser no susto. Ele era uma criança terrível para comer. E hoje ele se alimenta super bem e é magro. Come muito e é magro. Mas é porque a gente conseguiu preservar a alimentação saudável nesse menino. Então, o que eu recomendo é você ser firme. Você não cair na tentação de dar besteiras porque seu filho está com pouco apetite. Uma hora ele vai... Continua oferecendo comida saudável e vai no pediatra. O pediatra especializou nisso. O pediatra nunca para de estudar nutrição. E ele vai te ajudar. Perfeito. Maravilhoso. Doutor Marcelo, o senhor tinha algum apelido quando era criança? Tinha, porque meu pai e meu padrinho, né? Meu avô, Ricardo Pinho, meu padrinho, Oswaldo Sábio de Melo, Vadim Samelo, eles falavam assim, Marcelo, Marcelulo, Marcelulinho, e ficou Lulinho. Lulinho. E muitas pessoas ainda me chamam disso, né? Meus amigos de infância, meus primos e tal. Mas eu sou conhecido em Franca como Dr. Marcelo. Certo. Eu te perguntei, porque aqui no Endcast, doutor, no final eu faço uma pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta, é um convite para uma viagem no tempo. Queria convidar o senhor agora para essa viagem, para revisitar o Lulinho lá, criança. Queria que o senhor escolhesse uma idade que o senhor tenha lembrança, que seja, né, algo que o senhor consiga revisitar. E hoje, diante, né, dessa vida toda que o senhor construiu, né, os amigos que o senhor teve durante a vida, o casamento, os filhos, a profissão, quantas pessoas, né, o senhor já ajudou na formação, né? Então o senhor tem uma bagagem hoje de
muitos anos bem vividos, né? E o Dr. Marcelo de hoje, tendo a oportunidade de visitar o Lulinho nessa idade que o senhor escolheu, tem então a oportunidade de dar um conselho para essa criança, doutor. Que conselho seria esse? Veja bem, uma é visitar um período muito feliz e outra é dar o conselho. Mas eu tenho lá os meus clientes no consultório que tem diabetes ou tem excesso de peso e não gosta de fazer atividade física, né? E eu sempre insisto para eles fazerem exercícios, que tanto para diabetes tipo 1 quanto para obesidade, a atividade física é importantíssima. E alguns deles tem muita gente aqui, tem sítio, tem fazenda, o avô mora aqui em Claraval, Biraci e tal. Muita gente tem família aqui em Minas e tem propriedade rural, nem que seja pequena. E o menino vai lá e fica dentro da sede, dentro da casa, e não quer sair porque quer mexer no celular e tal, né? E a minha melhor lembrança na vida é andar a cavalo, né? Já era agricultor e pecuarista, e meu pai era comerciante, filho de comerciante, e meu pai vendeu a loja, ele e 3 irmãos que ficaram por último na loja do meu avô e compraram uma fazenda e eu fui criado lá nessa fazenda, lá no município de São José da Bela Vista e tal, né? E são as melhores lembranças da minha infância andando a cavalo. E eu falo para esses meninos lá no meu consultório, eu falo, mas meu filho, pelo amor de Deus, qual que é a melhor coisa do mundo? Ele olha para mim assustado, pensando, o que será, né? Eu falei, anda a cavalo, a melhor coisa que tem no mundo é andar a cavalo, né? Eu amo cavalo, eu acho que é uma coisa assim que me traz as minhas melhores lembranças. Então, seria isso. Revisitar essa fase que o senhor andava a cavalo mais vezes. E algum conselho que o senhor gostaria de dar para si mesmo? Não, para eles eu daria o conselho de ser responsável nos estudos para ter uma profissão, dar uma boa qualidade de vida para a família, para os filhos e tal, mas aproveitar a juventude, né? Porque ela passa, a gente já conversou sobre isso aqui hoje, né? Aproveitar com responsabilidade, óbvio, mas depois começa a trabalhar, muda de fase, né? Muda de etapa, de período na vida, então tem que brincar, tem que ter também um pouco de relaxamento. Perfeito, muito bom. Doutor Marcelo, tem alguma informação, alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse feito para o senhor e eu não fiz? Não, André, eu queria te dar os parabéns, porque eu não me lembrava quando você me visitou como representante da indústria farmacêutica, mas eu conheço o seu filho aí há alguns meses e acho ele uma pessoa fora de série e agora eu estou entendendo por quê. Porque você é muito educado, muito simpático, você sabe conduzir a entrevista e a gente acaba falando tudo que você quer, porque você consegue tirar com esse seu jeitinho muito fino todas as informações que você quer. Então, eu estou muito agradecido pela oportunidade e quero te dar os parabéns pela gentileza que você conduz tudo. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Para nós é uma alegria ter o senhor aqui. E para mim, em especial, né, poder voltar a falar com o senhor depois de um tempo que... Também acho normal o senhor não ter lembrado. A gente está falando aí de mais de 12, 13 anos atrás. É difícil lembrar, né, doutor? Me perdoa. Imagina, que isso. Uma honra mesmo para mim. Obrigado pelas palavras aí, fiquei muito feliz. E esse é o Endcast, galera. Eu quero agradecer mais uma vez aqui você que ficou conosco durante essa conversa, que acompanhou, né, esse bate-papo aqui. Lembrar que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho aí para você ser avisado de novos episódios. O intuito é sempre esse, trazer informação de qualidade de uma maneira leve, com pessoas que estão aqui, né, com propriedade para falar do que estão falando. Então, se você puder nos brindar aqui com a sua inscrição, se inscreve aqui no canal. Lembra de enviar esse episódio para as pessoas que também podem se beneficiar com essa conversa que a gente teve aqui hoje. Para pessoas que também têm filhos ou pretendem ter filhos, né, essa conversa com certeza vai auxiliar. Então, clica aqui no aviãozinho para encaminhar
para essas pessoas que você está se lembrando aí que também podem se beneficiar dessa conversa. Se você acompanhou esse papo pelo Spotify, segue a gente aqui no Spotify e já deixa aquelas 5 estrelinhas que se ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que também podem se beneficiar dessa conversa. O senhor tem Instagram, doutor? Tem. Podemos divulgar aqui? Pode, Qual claro. que é o seu arroba, senhor? Lembra de cabeça? Deve ser Marcelo Bittar, alguma coisa assim. De qualquer forma, a gente coloca na descrição aqui também do episódio para as pessoas irem lá no seu perfil, contar, né? Contem para o Dr. Marcelo o que vocês acharam dessa conversa, se teve alguma coisa aqui que ficou mais latente para você. Vai lá no arroba do Dr. Marcelo no Instagram e conta para ele que vocês viram ele aqui no Endcast também. Se você acredita, né, que tem alguma pergunta que deveria ter sido feita e não foi, aproveita o arroba do Dr. Marcelo que vai estar aqui e manda para ele lá, que na medida do possível, né, doutor? Sim, com o maior prazer. O senhor responde também. Maravilha, galera. Mais um episódio de Endcast. Esse conteúdo não pode morrer aqui não, hein? Envia para várias pessoas aí pra gente levar mais informações de qualidade pro mundo. E até o próximo episódio. Obrigado. Beijo. Temos aí, irmão?